Que a paz de Deus se faça presente com todos nós. Marcos pediu para avisar que a palestra é interativa. Então, estamos nessa troca de aprendizado. A minha conversação, ela iria acontecer no dia 23, mas aí eu tive uma viagem e Severino me concedeu essa oportunidade de hoje. E aí estou eu com o tema preparando, né, minha palestra, e certa que estava no caminho certo. E aí, quando ele diz, olha, eu consegui para domingo, eu me sentei e fui reelaborar, né, ver o que era que eu poderia fazer. E, para minha surpresa, eu não estava atenta ao tema. Para minha surpresa, eu tinha lido conflitos na família. Mas o nome de hoje é conflitos afetivos na família. E aí eu fiquei meio, digo, conflitos afetivos? Como assim? E eu gostaria de saber de vocês, o que é conflitos? Quem aqui pode me dar uma definição da palavra conflito? Conflito é desencontro. O que mais? Desentendimento. Incompatibilidade. Tem mais? Divergência. Como? Incompreensões. E aí eu fui procurar, ele está meio alto, meio baixo, né, Marcos? Tem hora que ele faz já está em conflito, exatamente. O microfone, ele está realmente em conflito. Se eu tirar, Marcos, será que facilita a minha vida? Mais abaixo. É porque esse negócio preso aqui me dá uma agonia. Fica melhor? Pronto. Então, ele já entrou em conflito, né? O próprio microfone já está em conflito. E aí, tudo que nós definimos aqui é isso mesmo. É luta, é combate, é desavença, discórdia e afetivo. Como é que a gente pode ter tudo isso afetivamente? E agora? O que é que a gente vai fazer? Entenderam agora, quando eu vi o título, que aí eu me dei conta do que seria a nossa conversa. Se fosse conflitos na família, ok, estava tudo isso aí. Por que existem esses conflitos? O que é que nos leva a esses conflitos? Mas são conflitos afetivos. Conflitos afetivos na família. Pois é, exatamente. Afeto, né, afetivo, ele está relativo ao afeto, que ele pode ser afetivo ou afetuoso. Mas aí, eu também me perguntei, alguém aqui tem conflito consigo mesmo? Alguém aqui tem conflito consigo? Hã? Quem aqui tem conflito consigo mesmo? Então, tem alguém aqui que não tem, porque tem alguns que não levantaram a mão. Que bom, né? Os que não têm conflito
consigo mesmo. Imagine, nós temos os nossos próprios conflitos. E aí, nós temos que conviver com os nossos conflitos e com o conflito do outro. E aí, sabiamente, o que é que o nosso mestre disse? Para que a gente aprendesse a viver com os nossos conflitos e o conflito do outro. O que é que ele traz para nós? Quem lembra? Amai-vos uns aos outros. E o que mais? Tem outra coisinha que ele diz aí. Amai, né? Como ama o outro. Então, na hora que eu começo a me compreender, que eu começo a me perceber, a perceber que eu tenho conflitos, que os meus conflitos, eles fazem parte da minha evolução, que os meus conflitos, eles vão me levar à busca pelo meu melhoramento. Eu começo a compreender que aquele que está ao meu lado, ou que veio na minha casa, que renasceu, ele também traz os seus conflitos. E para que a gente possa conviver, nós precisamos exercer os conflitos afetivos. Porque a primeira coisa que eu tenho que ter por mim é afeto. Ama o próximo como a ti mesmo. Na hora que eu não me reconheço como filho de Deus, na hora que eu não me reconheço como eu recebo do Pai tudo de bom. O Pai dá para cada um de nós tudo o que nós necessitamos. Se eu não reconheço isso, eu não vou reconhecer em mim o que eu tenho de melhor. Eu não vou reconhecer em mim o que eu recebo, até como dádiva, no sentido de que você pode. Eu preciso olhar, reconhecer os meus conflitos, reconhecer até onde eu posso ir e ir além daquilo que eu provavelmente consigo. Isso no campo afetivo. E aí imagine, como é que geralmente são esses conflitos nesse núcleo familiar que cada um de nós vive, como é que geralmente eles acontecem? São afetivos? Como é que geralmente acontecem esses conflitos? Às vezes, do nada. Acontecem conflitos afetuosos? Afetuosos acontecem? Você quer assistir o programa do Ratinho. E aí, a tua esposa quer assistir a novela das 9. O conflito é afetuoso? Geralmente acontece assim: amor, vamos fazer o seguinte. Você assiste um pouco do Ratinho, depois a gente assiste um pouco da novela das 9. É assim que acontece?
Pronto, aí a gente compra outra TV. E aí o que é que nós fazemos? Resolvemos como? Resolvemos isoladamente. Não é? Então, cada um vai para o seu espaço, né? Cada um vai para o seu espaço e assiste aquilo que quer. E aí a gente vai para o conflito, que é um cabo de guerra. Geralmente, isso acontece quando a gente tem filhos. Principalmente quem tem condição. Tem 2 filhos. Os 2 estão disputando o mesmo brinquedo. O que é que a gente faz? Toma e não dá para nenhum. Uma solução. Não é? Ou ensina a brincar os 2. Pois é. Aí a gente vai começando a ensinar a ter um conflito afetuoso. Porque, na maioria dos casos, existe um cabo de guerra. Porque a gente não aprendeu a falar dos nossos sentimentos. Quando a nossa irmã fazia o exórdio, olha só, ela falava lá da mulher. Nós, mulheres, aprendemos ao longo de algumas existências nossas que nós devíamos, às vezes, nos calar. E aí a gente traz para a gente o nosso sentimento embutido. Né? Tem até uma música antiga, que só quem é antigo é quem vai lembrar, que diz assim: sou galinha, cala a boca, menino, e ai, ai, não me dê mais não. Olha só. Eu acho que tem alguém aqui antigo que talvez tenha escutado essa música. Pois é. Né? Então, veja, nós não aprendemos a resolver os conflitos falando de nós mesmos. Nós não aprendemos a resolver os conflitos ouvindo o que a nossa palavra, o que a nossa, o nosso olhar, ele significa para o outro. E aí a gente vai passando. Eu quero, eu faço, eu posso, eu. Será que esse é o amor que Jesus disse? Amai ao próximo como a vós mesmos? Eu. Será que é isso? Eu preciso, sim, me enxergar como indivíduo, como ser humano, falível e muitas vezes falido, para poder compreender que o meu irmão que está lá, nesse minúsculo universo que se chama família, né? Porque nós estamos nas famílias para aprendermos a conviver com uma família maior. Né? Imagine, essa sala que estamos todos nós. Imagine se nós fôssemos, que somos, uma única família. Ninguém aqui, com certeza, tem o mesmo pensamento, o mesmo gosto, as mesmas tendências, porque cada um de nós está num grau de evolução. E quando a gente começa a esticar a corda, alguém tem que ganhar. Né? Um cenário bem perto de nós está aí. Estamos vendo
primos que brigaram com primos, irmãos que brigaram com irmãos, marido que brigou com mulher, amigos que brigaram com amigos, pelos políticos. Porque cada um está de um lado. Estamos divididos no conflito que não é afetivo, mas sim no conflito real da luta. Porque o conflito afetivo, ele nos leva à reflexão de nós mesmos. E aí, Haroldo Dutra, eu não sei se alguém aqui já ouviu palestras dele, eu gosto muito. Tem uma palestra dele que ele diz assim, que se existe uma inteligência suprema que coordena o universo, nós não estamos ao Deus dará, não estamos soltos. Veja, se nós temos essa inteligência suprema que coordena o universo, olha como nós entramos em conflitos, em luta no nosso dia a dia, por coisas que às vezes fazem parte da própria evolução do ser. Basta, eu li muito, assim, esse livro de Divaldo Responde, no volume 2, e reli, e todas as páginas que eu lia, quando chegava nos conflitos, só tem uma palavra dele. Vamos aprender a amar. Então, aquela pessoa que está ao meu lado, que é totalmente, que discorda de mim, vamos falar de nós mesmos. Vamos poder dizer para eles qual é o nosso sentimento. A tua ação mexe comigo dessa forma. Aí sim, eu não vou calar. Eu não vou ser permissiva. Mas eu vou estar expondo aquilo que me incomoda. É assim que a gente age. Divaldo, eu nem sabia que ele também me apoiava nessa parte. Eu digo que ele me apoiava. É muita pretensão, né? Dizer que Divaldo me apoia, mas tudo bem. Realmente, quando eu li uma parte aqui onde ele fala da educação dos filhos, e tem uma, eu achei bem interessante aqui. Deixa eu encontrar aqui. O que ele diz. Ele diz que educar não é punir, é despertar hábitos saudáveis adormecidos. Quantas vezes nós nos punimos pelos nossos próprios conflitos? Será que alguém aqui se pune consciente ou inconscientemente? Com certeza, né? Consciente ou inconscientemente, nós nos punimos. E ele diz que educar não é punir, é criar hábitos saudáveis. Ou seja, hábitos que nos farão bem. Hábitos que serão melhores para nós. E aí a gente remonta. A gente volta de novo para o Cristo. Amar é o próximo como a si mesmo. Na hora que a gente começa a criar hábitos saudáveis, hábitos que nos fazem bem,
nós estamos despertando em nós educação. Nós estamos, aos poucos, trazendo para nós um conforto íntimo daquilo que merecemos, que é estar melhores do que somos neste momento. Falar de conflito, a garganta dá conflito, né? Eu gostaria de até ler para que a gente refletisse um pouco. Na primeira página desse livro, Divaldo é perguntado: quais são as principais causas dos conflitos familiares? E olha o que é que ele responde. Quando procuramos a união conjugal, sempre levamos conosco muitas fantasias em nossas mentes. É verdade isso? O que é que acontece sempre com o príncipe encantado? Ele vira, mas será que ele era um príncipe encantado mesmo? Ele sempre foi o sapo. A gente é que via ele como príncipe. Né? A gente o via como príncipe. Então levamos para o casamento a nossa fantasia de que seríamos as princesas felizes para sempre. Já começamos com conflito. Né? Acreditamos que o casamento é uma viagem ao país da felicidade plena e que o outro é uma complementação das nossas necessidades. É real? É o que todo mundo busca? Por que será que a gente busca alguém que nos complete? Porque não está em contato com Deus. O que mais? Por que a gente busca alguém que nos complete? Nós somos seres incompletos? Porque não aceitamos que somos incompletos. Porque não percebemos exatamente os conflitos que existem em nós. Então, nós vamos procurar alguém que solucione os nossos conflitos. Pois é. E aí a gente vai buscar o que está lá fora. Quando o conflito é nosso, sou eu que posso resolver. Não tem como. Eu nunca serei capaz de preencher as lacunas que existem em alguém. Porque essas lacunas é dele. Porque as experiências vividas foram dele. Porque as suas encarnações, seus conflitos, eu não tenho como. É a mesma coisa. Se eu olhar para alguém aqui com um olhar diferente, eu posso olhar e achar que meu olhar foi normal. Mas aquela pessoa recebeu como um olhar diferente. Se ela não me disser, eu não vou saber nunca. Aconteceu um fato aqui comigo na casa que eu achei muito interessante. Eu gosto muito de brincar, mas eu digo que eu sou irônica. Eu reconheço isso em mim. Então, às vezes, eu tenho brincadeiras irônicas sérias. Quem me conhece de fato, sabe que eu estou brincando. E aí, eu dei carona a uma senhora. E aí, depois, conversando ali fora, brincando, eu não me lembro, realmente não me lembro porque eu não disse com essa intenção, mas eu falei em algo assim, opa, como se assim, eu fosse Uber. E ela se chocou com aquilo ali.
E eu chegava, falava com ela e ia vendo diferente. Depois, eu não sei nem quanto tempo, acho que faz mais de 4 anos isso. Há uns 2 meses atrás, nós sentávamos aqui e ela veio me contar essa história. Você lembra? Não lembro. Porque realmente eu disse brincando, mas ela se ofendeu. E aí eu fui pedir desculpa, né? Eu disse, minha irmã, olha, realmente você me desculpe, porque eu às vezes eu brinco, e eu sei que eu brinco séria. Então veja, se ela não me dissesse, ela ia ficar com isso o tempo todo, e eu nunca saberia que eu a tinha magoado naquele momento. Então, isso acontece nas nossas casas. Isso acontece com os nossos filhos. Isso acontece com o marido. Isso acontece com a esposa. Isso acontece com os irmãos. Isso acontece com os vizinhos, com as pessoas do trabalho. Porque nós não estamos, muitas vezes, atentos a nós. Que foi o que aconteceu comigo. Eu estava fazendo a palestra como se fossem conflitos. Eu não percebi que os conflitos, eles eram afetivos. Veja, parece uma bobagem, mas não é. Por isso que nós precisamos estarmos atentos a nós. Na maioria das vezes, nós ficamos atentos ao outro. E aí a gente vê tanto outro que a gente esquece de olhar para a gente. A gente esquece de ver as nossas necessidades. A gente esquece de nos amarmos. E aí, será que nós não estamos sendo ingratos com a própria divindade, que nos deu tantos recursos? Eu já parei para pensar nisso. Na hora que a gente não se reconhece como esse filho de Deus, a gente passa a ser ingrato. É como se a gente não agradecesse ao Pai que nos concedeu estarmos vivos todos os dias de nossas vidas. A gente tem condição, a gente acorda, a gente toma café, a gente toma banho, né? A gente toma água. Eu hoje, relendo aqui o que eu ia conversar, e aí eu pensei, eu disse, poxa vida, eu estou tomando água, né? Que bom que eu tenho água para tomar, porque existem lugares aí que nem água tem. Eu vi uma música de forró hoje, quando eu vinha para cá. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Né? Então, nós temos essas responsabilidades. De uns para com os outros. O conflito, ele vai sempre existir, porque nós somos pessoas conflituosas. E que bom, né? Se a gente não tivesse conflito, a gente não mudaria. Se eu não perceber em mim que algo eu preciso mudar, eu nunca vou trabalhar para essa mudança. Né? Como, muitas vezes, as pessoas querem que o outro mude, mas eu não quero mudar. Eu quero que o outro mude. Agora, eu, não. E aí, como é que fica? Compra 2 televisões. Não é? Compra 2 carros. Porque a gente não pode ir no mesmo conversando. Aí depois vem o conflito, exatamente para poder pagar as contas. Porque agora a gente, ao invés de um carro, temos 2. Não é?
Então, esses conflitos, é importante que a gente possa começar a perceber como resolver. Qual é o meu olhar? Qual é a direção que eu posso ver? A melhor solução. Porque se eu for para o embate, eu não encontro a solução. Eu encontro sempre a dificuldade. Sim, claro. Mas a dificuldade, ela existe exatamente para que a gente possa encontrar a solução. Porque senão a gente não vai, senão a gente não evolui. Não é? Se a lei é de progresso, se todos nós estamos aqui para evoluirmos, para progredirmos, precisamos encontrar as melhores saídas. Mas se eu uso o meu lado, né, do ego, você usa o seu, cada um puxa. E na hora que cada um puxa, tem um que vai cair. Se a gente soma, se a gente percebe que pode ajudar, então estamos em nossos lares. Temos alguns filhos, mas tem aquele que nos dá mais trabalho. E aí aquele mais trabalhoso é ele que precisa de mais o quê? De mais atenção. É aquele que precisa de mais amor. Porque ele foi colocado no nosso caminho para que a gente entrasse em conflito e aprendesse a amar. Né? Todos nós aqui estamos aprendendo. E aí vamos lá. Divaldo, ele diz assim: quase sempre chegamos a esse momento do casamento com muitos conflitos psicológicos e acabamos por transferir para o parceiro ou a parceira as nossas insatisfações, esperando aquilo que a gente falava, que ele possa suprir o vazio existencial, a solidão, a necessidade de um amparo contínuo. Os problemas começam a aparecer quando o encantamento inicial da primeira fase da união conjugal vai desaparecendo e o relacionamento se aprofunda. Então, é quando a gente começa a conhecer o outro e aí vai vendo que o príncipe não era príncipe. Né? Começa a enxergar o sapo. E aí a gente ou aprende a conviver com o sapo, transformando ele em príncipe, ou a gente faz o quê? Separa. Hoje, o que é que mais acontece? A separação. Né? Porque exatamente, porque a gente casa com os nossos conflitos. Porque a gente não para, novamente, para se observar. Observar as nossas necessidades. O que é que, de fato, eu preciso para estar comigo? Eu tenho que saber isso. Porque se eu não souber estar comigo, eu não vou saber conviver com ninguém. Se eu não souber dividir o mínimo que eu tiver, como é que eu vou poder conviver nos relacionamentos? Sejam eles de que espécie forem. Geralmente, o que é que acontece nas famílias? É o apontamento do dedo. Porque você é assim, assim, assim. Ah, mas eu sou assim, sabe por quê? Porque você é dessa e dessa forma. E aí a gente não resolve, porque vai por embate.
vai para o embate realmente conflituoso. Não vai para a dissolução do conflito. Olha, hoje eu amanheci muito chateada. Então, respeita um pouquinho a minha chateação. Eu estou chateada, não é com você, não. Eu estou chateado comigo. Sim. Tem dia que você pode acordar chateado com você. Aí o outro dá bom dia, você diz, tá bom dia por quê? Por que está me dando bom dia? Já entrou no conflito, no embate. Não na afeição. Né? Então, às vezes, você se chateou lá no seu trabalho. Bota o pé dentro de casa e a esposa diz, oi, amor, boa noite, tudo bem? Ó, não fale comigo não, que eu não quero nem ouvir a voz de ninguém. Você estava chateada com o outro lá. Ao invés de você chegar e dizer, olha, me aborreci hoje, lá foi chato, foi, né, teve isso. Não, a gente descarrega no outro aquilo que é nosso, que está nos incomodando. Aí, quando recebemos em nossas casas espíritos que já vêm com conflitos maiores, isso se torna um verdadeiro caos. Porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade é nossa. Veja, quanto mais eu conheço, mais eu tenho responsabilidade. Então, eu vou respeitar o meu marido que fala lá da política, que xinga, que diz um monte de coisa. E tem horas que eu tenho que me calar. Por quê? Porque eu sei que ele não tem o conhecimento que eu tenho. Né? Então, como é que eu vou exigir? Quando muito, o que é que eu vou dizer? Eu não queria estar no lugar de nenhum deles. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. Então, veja, nós estamos o tempo todo armados, apontando uns para os outros. E isso em todos os segmentos. Todos os segmentos. E se nós pararmos para olharmos em nós os nossos conflitos, nós vamos ver que aquele nosso irmão que ainda está passando por aquela situação, ele merece, como diz Divaldo, ele merece do nosso amor, ele merece as nossas preces, a nossa compreensão. E isso não significa que a gente não vai buscar educar. Isso não significa que a gente não vai buscar transformar. Não. Eu não estou falando aqui em passividade. Eu estou falando em sermos pacíficos. Jesus jamais foi passivo. Ele foi, sim, pacífico. Porque ele levou cada um de nós para a nossa própria reflexão. Ele esperava o momento oportuno para trazer uma reflexão sobre algo. A gente geralmente, não estou dizendo todos, né? A gente espera o momento oportuno para falar do que o outro tem de pior. E eu tenho certeza, a maioria de nós aqui foi educado assim. Vendo o pior. Então é aquele menino, meu Deus, ninguém aguenta esse menino não. Pelo amor de Deus, o menino, ninguém suporta esse menino. E o menino vai crescendo com isso. Ninguém suporta, claro. Ele vai fazer por onde ninguém suportá-lo. Quando a gente vê o que o outro tem de melhor, ele
tem de melhor? Porque se a gente olhar, é assim que Deus faz conosco. Todos os dias, quando nós acordamos, Ele diz assim, olha, hoje você pode fazer o seu melhor. A partir do momento que você abrir os olhos, você está vivo, escreva um dia melhor para você. Procure fazer o melhor que você tem. Procure educar-se, como diz Divaldo. Mudar de hábito. Mudar de hábito não é fácil. Uma coisinha só. Todo dia a gente senta na mesma cadeira. Aí a gente resolve sentar em outra cadeira. A gente sente falta daquele lugar. Hábito. Nós nos habituamos. Imagine, eu me habituei a gritar com os meus filhos. O que é que meus filhos esperam de mim? Grito. Se eu chegar em casa falando baixo, eles vão dizer, oi, foi que houve? Está doente? Né? Está doente. Chegou falando baixo? Né? Por quê? É o hábito. Divaldo diz também, quando eu falei que ele estava me apoiando, porque ele diz que quando os pais batem nos filhos, é porque perderam a capacidade de educar. E ele ainda diz mais, pais deviam fazer cursos para se educarem. É verdade. Você só bate quando você perdeu a capacidade de argumentação. Veja, o que é que duas crianças fazem? Elas não têm como argumentarem por um brinquedo. Elas se batem. Porque falta argumento. Falta um dizer ao outro, olha só, deixa eu brincar um pouco, depois eu te dou. E elas vão se bater. E esses conflitos nós levamos para os nossos lares. Então, que possamos nós, no dia a dia das nossas existências, aprendermos que existem conflitos afetuosos. Que nós podemos, sim, termos conflitos, mas que podemos olhar qual a melhor maneira para resolvê-los. E eu gostaria muito de terminar essa conversação com o poema da gratidão de Divaldo, que Marcos vai tentar fazer uma mágica aqui. Vamos ver. O falante é aqui, né? Vamos tentar. Vamos se tirar. Vamos tentar. Vamos ver, né? Vamos ver. Não vamos ver, né? Não vamos ver. Não, tá rodando. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem montada a natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham ávidos. Agora, é o sinal da internet. É o conflito. É o conflito. Vida que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra. É o conflito, né, Marcos? Deixa eu ver se o meu, ele entra em menos conflito. Verde salpicada de flores em tonalidade. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas.
Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver uma alegria contida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes braços como estrelas sublimes fulgindo dos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar em transportes sublimes, como seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio da tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado. Obrigado, Senhor.